pessoal, meu nome é Giovana, sou bolsista do PET. Bem-vindos ao curso de Cálculo 2, cujo assunto de hoje será integração por substituição trigonométrica. O primeiro caso é quando o integrando ele tem uma expressão na forma raiz de a ao quadrado menos x ao quadrado, no qual esse a é maior que zero. Se o integrando tem essa expressão, a gente vai estar utilizando essa substituição, em que o nosso x será a seno de θ, e θ vai ter que estar dentro do intervalo de menos π sobre 2 a π sobre 2. Se θ está dentro desse intervalo, o nosso cosseno ele será positivo. Então, com isso, a gente pode substituir o x dentro dessa expressão e encontrar uma relação. Substituindo o x, a gente tem que a ao quadrado menos o nosso x é a seno de θ, então a gente vai ter a seno de θ ao quadrado, tudo dentro da raiz. Então aqui a gente tem a ao quadrado, seno ao quadrado de θ na raiz. Vou colocar o a em evidência. Utilizando a relação trigonométrica, a gente tem que 1 menos seno ao quadrado de θ é cosseno de θ. Tirando da raiz, a gente conclui que a expressão é a cosseno de θ. Bom, pessoal, dito isso, a gente guardou a informação que a gente encontrou e agora a gente vai estar resolvendo um exemplo. A gente tem que calcular a integral da raiz de 9 menos x ao quadrado sobre x ao quadrado dx. Essa expressão, a gente percebe que a expressão ao quadrado menos x ao quadrado na raiz, a gente tem essa expressão presente dentro dessa integral, em que a gente tem que 9 menos x ao quadrado é igual à expressão ao quadrado menos x ao quadrado. Daqui a gente conclui que o nosso a ao quadrado é 9, então o nosso a vai ser 3 e o nosso x é apenas x. Então a gente vai estar utilizando a substituição, que a expressão é a cosseno de θ e que o nosso x é a seno de θ. Então o x vai ser a seno de θ e dx será a cosseno de θ. Agora esses valores a gente vai substituir na integral. Então a gente tem a integral 9 menos x ao quadrado na raiz é a cosseno de θ. Então, o nosso é 3, então é 3 cosseno de θ. Dividido por x ao quadrado. X é a seno de θ. 3 seno de θ. Então, x ao quadrado é 3 seno de θ ao quadrado. E o nosso dx é a cosseno de θ. No caso, é 3 cosseno de θ dθ. Então aqui a gente vai ter 9, 3 vezes 3, 9, e cosseno de θ com cosseno de θ, cosseno ao quadrado de θ, e aqui vai ser 9 seno ao quadrado de θ. 9 vai se cancelar, e cosseno ao quadrado de θ sobre seno ao quadrado de θ é a cotangente ao quadrado de θ. Pela relação fundamental, cotangente ao quadrado de θ é cossecante ao quadrado de θ menos 1. Então, a gente vai substituir na integral. Nessa parte, a gente vai abrir em duas integrais, a integral da diferença. E aqui é algo trivial. A integral da cossecante ao quadrado de θ é menos cotangente. E a integral de dθ é próprio θ. Mais uma constante. Agora, a gente tem que deixar o resultado em função de x. Para isso, a gente vai fazer uso do que a gente encontrou. A gente encontrou que a expressão 9 menos x ao quadrado é a cosseno de θ. Isso daqui é igual a 3 cosseno de θ. E o x é a seno de θ, que é 3 seno de θ. A gente vai estar utilizando o triângulo de Pitágoras, um triângulo reto. E aqui é o nosso θ. X é igual a 3 seno de θ. O seno de θ é x sobre 3. E a gente sabe que o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. O cateto oposto ao ângulo é x e a hipotenusa é 3. O mesmo vale para 9 menos x ao quadrado na raiz. Ele é igual a 3 cosseno de θ. Então, cosseno de θ é 9 menos x ao quadrado na raiz sobre 3, que equivale ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, o cateto adjacente é 9 menos x ao quadrado na raiz. Dito isso, a gente já consegue substituir na cotangente. A cotangente é o cosseno sobre o seno. O nosso cosseno é 9 menos x ao quadrado sobre 3 e o seno é x sobre 3. No fim, a gente vai ter
9 menos x ao quadrado. O θ é o arcosseno de x sobre 3. Então, esse é o nosso resultado. Então, pessoal, vamos resolver mais um exemplo. Dessa vez, a gente vai estar calculando a integral da raiz de 1 menos x ao quadrado. Mais uma vez, a gente tem a expressão a ao quadrado menos x ao quadrado na raiz e a gente vai utilizar a substituição, que a ao quadrado menos x ao quadrado na raiz é a cosseno de θ. Nesse caso aqui, o nosso a é 1, a nossa expressão 1 menos x ao quadrado será igual a 1 cosseno θ, que é a mesma coisa que cosseno θ. O nosso x, a seno θ, então é seno θ apenas. E agora a gente pode substituir, mas antes vamos calcular a derivada de x. A derivada de x é a derivada do seno, que é o cosseno. Com isso, a gente pode substituir na integral. Então, a gente vai ter a integral 1 menos x ao quadrado na raiz, a gente encontrou que é cosseno θ, e dx também é cosseno de θ dθ. Então, temos cosseno de θ vezes cosseno de θ dθ, o que equivale à integral de cosseno ao quadrado de θ. A gente pode substituir cosseno ao quadrado de θ por 1 mais cosseno de 2θ sobre 2. E aqui a gente tem duas integrais, a integral da soma. Então, eu tenho a integral de 1 meio dθ mais a integral de 1 meio cosseno de 2θ. Nessa integral a gente vai resolver por substituição. A integral de 1 meio de dθ, o 1 meio é uma constante, ele sai para fora. E a integral de dθ é o próprio θ, mais 1 meio é uma constante, ele vai sair para fora da integral. E por substituição, 2θ igual a u. Então, du é 2 dθ. Du sobre 2 é dθ. Esse resultado eu vou substituir na expressão da integral. Então, eu tenho um cosseno de 2θ, 2θ é u, então cosseno de u, e dθ é du sobre 2. Passar o 2 para fora da integral, então eu tenho integral de, então eu tenho 1 meio de θ mais, vou passar o 2 para fora, 1 quarto. A integral do cosseno é o seno, então eu vou ter seno de u, mais uma constante. U é 2 dθ, então eu vou substituir u por 2 dθ. Só que, mais uma vez, a gente tem que colocar em função de x. Então, vamos fazer o triângulo, retângulo, que é o nosso θ. O x é seno de θ. O seno de θ é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, a gente pode imaginar que aqui tem 1. Então, o cateto oposto é x e a hipotenusa é 1. A mesma coisa vai acontecer com o cosseno de θ. Cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, então a gente imagina que aqui tem 1. Então, o cateto adjacente é a raiz de 1 menos x ao quadrado e a hipotenusa é 1. Só que nesse resultado, a gente tem seno de 2θ, isso daqui é o seno do arco duplo, então a gente tem 1 meio de θ mais 1 quarto. Seno do arco duplo é 2 seno de θ cosseno de θ, mais uma constante. Isso daqui vai ser igual a 1 meio de θ mais 1 meio do seno de θ cosseno de θ. Então, aqui, o nosso θ, a gente tem que o seno de θ é x. Então, θ é o arcosseno de x. Então, aqui a gente vai ter como resultado 1 meio do arcosseno de x mais 1 meio seno de θ cosseno de θ. Seno de θ é x, cosseno de θ é raiz de 1 menos x ao quadrado. Mais uma constante. Então, esse é o resultado da integral.